Um, dois, três. E aí, galera? Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos aqui mais uma audioaula. Não, galerinha, é videoaula. Ah, sabe por quê? É porque nós temos também audioaula. O podcast falado. Mais uma novidade aí no canal do professor Alan Calvé, ou Alan Calvé no YouTube. Os podcasts de biologia, claro. Mas aqui vamos construir, durante esse intervalo de tempo, mais uma videoaula com o professor Alan Calvé que vos fala. Novamente aqui, nesse espaço simples, mas bem didático, né? Que acaba ajudando a quem interessar possa. Os vestibulares se aproximam, o Enem também está se aproximando, e a gente hoje aqui, sem perder muito tempo, vamos falar um pouco sobre as plantas, certo? Nós estamos aqui o nosso site de referência, certo? Por onde a gente se baseia para ler e explicar algumas coisas para vocês. Já sabe que não tem uma estrutura física, tecnológica no canal ainda, no estúdio de gravação, mas a gente tem pretensões, objetivos para chegar nesse estágio mais avançado. Mas vem servindo, nós temos aí muitos acessos nessas videoaulas que o professor Alan Calvé faz, tem muita aceitação. A gente tem também outros trabalhos nas redes sociais, como uma ferramenta de estudo a mais para vocês, como o grupo de biologia Amantes da Biologia, com o professor Alan Calvé no Facebook, certo? E também temos grupo de estudos no WhatsApp. Quer dizer, essas ferramentas sociais eu utilizo para trabalho, na verdade, para ajudar os estudantes, que é a minha clientela principal. E é muito gratificante fazer isso. É sempre bom a gente estar ajudando o próximo. Coloque isso na cabeça de vocês, e ninguém nasce sabendo. E o pouco que você sabe, tente compartilhar com o seu próximo. Você vai ter um retorno mais na frente. Não trabalhe só atrelado ao dinheiro. Faça com amor aquilo que você pretende a fazer. Faça com zelo, com dedicação. Sim, mas para a gente estudar as plantas tem que saber a evolução delas, né? Será que para surgir uma planta de grande porte, precisou surgir primeiro uma de pequeno porte ou uma planta primitiva? Será que tem características especiais para serem plantas? Algas são plantas? Tudo isso a gente vai estar vendo aqui durante essa videoaula, nesse intervalo de tempo, para a gente tentar contribuir com alguma informação para vocês. Olha, gente, nós temos aqui, dentro da evolução das plantas, né? Nós temos as primeiras plantas, elas surgiram protegidas com embriões. Os embriões protegidos com estruturas especiais. Depois veio as primeiras plantas com vasos condutores de nutrientes, de seivas. Eram chamadas traqueófitas. Depois veio as plantas com semente e grãos de pólen, que é uma estrutura, né, para reprodução, grãos de pólen. Em seguida, mais evoluídas, vieram as plantas com flores e frutos, certo? Então, as algas, na verdade, não são plantas. Parecem com plantas, mas ela tem o seu reino próprio. É o reino protista. Planta, é reino planté, reino das plantas, certo? Muito bem. Mas o que é planta, na verdade? Olha, para pertencer ao reino vegetal, em primeiro lugar tem que ser eucarionte, ok? Eucariontes. As suas células têm que ser do tipo eucariótica, certo? É preciso dizer o que é célula eucariótica? Acredito que não. A questão é a seguinte, o referencial de cada um. Todo mundo sabe que uma célula eucariótica é aquela célula que tem um núcleo organizado, certo? Protegido pela membrana nuclear. Então, entre outros seres vivos, não só as plantas são eucariontes. Tem outros seres vivos também que são eucariontes, assim como também tem os procariontes, certo? Não vamos voltar para trás igual caranguejo. Para ser planta, tem que ser autótrofos
fotossintetizantes, que são seres vivos autótrofos e heterótrofos. Os animais são heterótrofos e as plantas são autótrofos, certo? Elas sintetizam o seu próprio alimento através daquela energiazinha química que se combina com a luminosidade. Uma reaçãozinha química chamada de quê? Fotossíntese. Olha, para ser planta tem que ter cloroplastos, com clorofilas A, clorofilas B, certo? Para ser planta tem que ter cloroplastos. Cloroplastos é a organela citoplasmática das células vegetais. Cloroplastos. E a clorofila é o pigmento, né? Aquele pigmento que vai combinar com a luminosidade e vai ter aquela reaçãozinha química, que é a fotossíntese. Clorofilas A, clorofilas B, certo? Algas também têm clorofilas, certo? Mas tem outras características que não tem e tem nas plantas, beleza? Células com parede celular rica em celulose. Para ser planta tem que ter células com a parede que envolta lá a membrana celular. A membrana tem a parede celular rica em celulose. Celulose é um carboidrato, é um polissacarídeo, beleza? Muito bem, galerinha. E dentro do seu ciclo de reprodução, para ser planta, tem que ter a fase haploide e a fase diploide. Ou seja, o ciclo é haplodiplobionte, certo? Uma fase, digamos assim, sexuada e uma outra fase assexuada, também chamada de alternância de gerações. Uma geração haploide e uma geração diploide. Para ser planta, aí vem a questão da reprodução dentro de cada classificação de plantas. Veja bem, menos evoluída para mais evoluídas. Então vamos começar com as briófitas. Gente, as briófitas são as menos evoluídas. Lembra que no começo lá da evolução que eu falei superficialmente sobre as plantas? Desde a presença ou ausência de vasos condutores, porte, né? A necessidade ou não da presença da água para ajudar no ciclo de reprodução, o aparecimento dos grãos de pólen, isso lá na evolução das plantas. As briófitas, ela é constituída dos representantes principais, tipo de vestibulares e questões de múltipla escolha, que são briófitas, musgos e hepáticas. Ainda tem os antóceros, principalmente os musgos. São vegetais de pequeno porte. Pequeno porte porque não tem vasos condutores ainda, é muito primitiva. Vasos condutores é que transportam nutriente para a planta crescer. Se ela é muito primitiva, ela não tem vasos condutores. De pequeno porte, então, que ainda necessitam da água. A água, ela é essencial para esse tipo de planta, para as briófitas. Vive em meio úmido, então a água para a reprodução dela é essencial. Pode ser encontrada em pântanos, aderidos em troncos, certo? Solo úmido, rochas e até ambientes gelados. Os biomas das tundras, ambientes gelados. Ambiente onde a condição climática é muito abaixo de zero. A região das tundras, né? Lá vive as briófitas. Na verdade parece ser um tapete de vegetação, um lodo, né? Pequeno porte. Então, essas são as briófitas. Olha, as principais características dessas plantas é que elas são avasculares, ou seja, sem vasos condutores, de seiva. Seiva são os nutrientes, gente. Que nutrientes são esses? Água e sais minerais. Os nutrientes, que é a seiva bruta, né? E ainda tem a seiva elaborada. Então, ela não tem vasos condutores. São avasculares. Veja bem, como é que ela recebe esses nutrientes, na verdade? Por difusão, por osmose. Um meio mais concentrado, um meio menos concentrado. Se tem a água, né? Ajuda muito. Se ligue. O transporte de água na planta ocorre lentamente, por osmose. Ou seja, de célula para célula. Ah, professor, osmose. Quando você estuda a célula, lá, o transporte através da membrana, tem esse tipo de transporte. Osmose, presença da água, atravessar a membrana da célula. Certo? Os nutrientes atravessar a membrana da célula
por osmose. De um meio pode estar mais concentrado, o meio extracelular, para o meio menos concentrado, para o meio intracelular, osmose. Certo? Não tem flores primitivas, menos evoluídas. Não tem flores, sementes ou frutos. Não tem. Certo? A fase gametofítica é a mais duradoura. E a fase esporofítica é a fase passageira. Preste bem atenção nesse detalhe. A fase dentro da reprodução, dentro do ciclo de reprodução das briófitas. A fase gametofítica é a mais duradoura do que a fase esporofítica, que é passageira, efêmera. Certo? Então, atenção para esse detalhe. Nas briófitas, a fase gametofítica é a mais duradoura. Dizemos que, então, que a própria planta é o gametófito. É a própria planta nas briófitas. Se ligue nessa informação, porque quando estudar as pteridófitas, é ao contrário. Então, nas briófitas, gametofítica mais duradoura do que a esporofítica. Se ligue. Beleza? Bom, aí tem aqui a organização corporal, uma briófita, né? Que a gente chama de folha, na verdade, são pequenas estruturas chamadas de filóides. Não existe um caule verdadeiro, chamado de cauloides. Não existe uma raiz verdadeira, uma raiz como uma planta que a gente conhece comumente, planta mais evoluída. Existe o que a gente chama de rizoides, certo? Aí ela consta também de uma cápsula e uma calíptra. Essa é uma estrutura morfológica de uma briófita, certo? Muito bem. Ó, aqui tem um ciclo de vida que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na videoaula ou no material didático de vocês para entender melhor o ciclo de vida de umas briófitas. Principalmente chamando a atenção o que é haploide, o que é diploide e as estruturas que se formam, como os anterídeos, os anterosóideos, arquegônio, a osfera. Então dê uma olhada no ciclo de vida das briófitas, certo? Lembrando que eu falei no início, um detalhe muito importante, que nas briófitas a fase gametofítica é mais duradoura do que a fase esporofítica. Beleza? Muito bem. Mas dê uma olhada no ciclo de vida das briófitas. Certo? Muito bem. As pteridófitas. Bom, as pteridófitas ela é formada pelas samambaias, enquanto musgos e hepáticas e antóceras lá nas briófitas. As pteridófitas, os representantes principais, os mais conhecidos, samambaias, né? Samambaias. Tem ainda os samambaiaçus, são samambaias maiores, gigantes, né? As avencas são os representantes das pteridófitas. Então, quando vocês ouvirem falar em pteridófitas, lembre das samambaias, principalmente das samambaias. São as primeiras plantas vasculares. Aí já tem os vasos condutores dentro da evolução das plantas. Briófitas não tem vasos condutores. Briófita é avascular. E pteridófita já é vascular. São as primeiras plantas com vasos condutores de seiva, professor. Beleza? Isso ajuda na evolução, no porte dessa planta. Já tem tecidos reforçados. Tecidos. Não é tecido de roupa, não. Tecido vegetal. Tecidos reforçados com lignina. Lignina, que é uma substância que confere resistência, né? E ajuda na sustentação. Lignina. Vive em diversos lugares, o ambiente das pteridófitas, florestas, campos, e muito utilizado como plantas ornamentais. Todo mundo tem em sua casa, no jardim, as samambaias, né? E depende da água também para a reprodução. Então, briófita depende da água, pteridófita também depende da água para a reprodução. Esse negócio de depender da água, professor, toda planta precisa de água, né? Não, assim. Existem outros mecanismos que ajudam na reprodução das plantas, mas na frente você vai ver. Até os pássaros, o vento, os morcegos, né? É outros tipos de polinização que ajudam na reprodução, na disseminação daquela espécie. É outro detalhe. Claro que a água ela é essencial para todas as plantas, mas o que depende estritamente da água são as briófitas e as pteridófitas. Vamos lá. Principais características das pteridófitas são traqueófitas
Quando falo traqueófitas, é porque, ó, é vaso, um canal. Traqueófitas, antigamente chamado traqueófitas. Fitas, planta, traqueia. Então, são vasculares, são traqueófitas, isto é, com vasos condutores de seiva. Essa seiva nada mais é do que xilema, olha que nome lindo na biologia, né, gente? Xilema e floema. Xilema, água e sais minerais, que é a seiva bruta. E floema, que é a seiva elaborada. Aí vem os açúcares, os carboidratos na seiva elaborada. Floema, distribui, transporta para toda a planta, das folhas, as raízes e assim por diante. Ao detalhe, lembra daquele detalhe que eu falei das briófitas? Aqui nas pteridófitas, a fase duradoura não é a gametofítica, como nas briófitas, é a esporofítica. E a fase passageira é a gametofítica. Então, pteridófitas, fase esporofítica é a mais duradoura do que a fase gametofítica, o contrário das briófitas. Fechadinho? Ou quer que repita? Vamos lá. Nas pteridófitas, a fase esporofítica é a mais duradoura que a fase gametofítica. E lá nas briófitas é o contrário. Fechadinho? Beleza! Também aqui a estrutura corporal ou morfológica, como eu falei, das briófitas, cauloide, rizóide. Aqui nós temos folíolos, a gente chama folhas, né? Da outra mudando o nome, até chegar a folha. Era filóide, agora é folíolo, tá nas briófitas das filóides, né? Agora folíolo aqui, tem os soros, né? Tem a folha, né? A folha, na verdade, ela tem aqueles folíolos. Você pega uma folha de uma samambaia, imagine, aquelas pequenas folhas que se separam são chamadas folíolos. Então tem uma folha, digamos, como uma estrutura foliar, repartida com folíolos. Beleza? Aí temos ainda raízes, aí já tem raízes e o rizoma. Beleza? Olha, um detalhe importante. Você pegar uma folha de uma samambaia, você vai observar na face interna da folha ou ventral, tem uns pontozinhos chamados de soros. Não é soro, soros. Certo? Os chamados soros, aqueles pontozinhos ali que tem os esporos para a reprodução. Quando seca, cai no solo e continua o ciclo reprodutivo. Certo? Muito bem, tranquilo? Dei uma olhada também, claro, no ciclo reprodutivo das pteridófitas, exemplo das briófitas. Ok? Para você ter uma ideia mais ou menos dessas fases. O que é gametofítica, esporofítica, o que é esporos, o que é esporângio, como os esporos são liberados, o que é N, o que é haploide, o que é diploide. É interessante você dar uma olhada numa videoaula que tem esse ciclo de reprodução, ou mesmo no seu material didático. O livro didático, esse aqui mesmo, é o pai dos burros. Eu costumo dizer, o aluno competitivo é aquele aluno que continua estudando pelo livro didático, além da internet. A internet hoje é uma ferramenta de trabalho, de estudo, bem bacana. Por isso, invistam, sempre digo, numa internet razoavelmente boa. É um investimento que você vai colher os frutos depois. Tem outros gastos, festa, tal. Faça um esforço, coloque uma internet bacana. Tem um notebook, tem um PC, tem um pendrive. Tem aluno que não tem nada disso. Às vezes você quer mandar o material para o aluno não tem um pendrive, não tem um notebook. Você manda um anexo, ele não consegue abrir, porque a internet dele não é razoavelmente bacana, razoavelmente boa. Aí ele perde muita coisa. Então, investimento, é investimento. Certo? Eu investi para dar aula para vocês. Estou investindo aqui e está melhorando. Com muito prazer, né? Muita dedicação. Certo? A estrutura corporal já falei, né? Folíolos, báculo, raiz. Então, dê uma olhada. A coisa linda que tem é o protonema, né? A estrutura morfológica das pteridófitas. Lindo, lindo, lindo. Dê uma olhadinha. Futuramente nós teremos uma estrutura física melhor para mostrar para vocês as imagens, né?
mas por hora é só essa didática que colabora com alguma informação, beleza? Saindo das pteridófitas, saindo lá das amebaias, nós temos aqui as gimnospermas. Gimnosperma. A palavra gimnosperma significa o seguinte: o professor meu, lá de trás, do passado, né? Na época que tinha aqueles cursinhos bacanas que o aluno estudava mesmo ali, os vestibulares bem tradicionais, bem competitivos, a gente aprendia. Eu tenho uma base muito boa, né, em função de cursinhos pré-vestibulares que eu fiz, uns 2 ou 3. Eu aprendi muita biologia antes de entrar na faculdade, gente. Professores realmente bons, professores dedicados. Então, esse professor, até hoje eu lembro, quando a aula é boa e o professor é bacana, você consegue ter aquela referência, né, um referencial. Ele dizia o seguinte na época: gimnospermas significa, gimnos significa nuas, né? Esperma, semente, sementes nua. Nua que ele fala é uma semente que não tem uma proteção como o fruto. A semente não fica dentro do fruto, então o fruto passa a ser a proteção daquela semente. Então gimnos é nuas, esperma, sementes nuas, contrário de angiospermas, que angiosperma é a semente protegida. O anjo, ele fala aqui, é o fruto, a proteção da semente. Mais na frente tem os angiospermas, aqui é gimnospermas. Bom, são os representantes dos pinheiros, né? As araucárias, o bioma de araucárias são gimnospermas, são sementes nuas. Quando eu falo sementes nuas, que não tem fruto, tem sementes desprotegidas, né? Tem as sequoias, os cedros. Trata-se do primeiro grupo de plantas na história evolutiva da Terra a conquistar definitivamente o meio terrestre. Olha a independência da água agora. Primeiro grupo de plantas, evolutivamente falando, a conquistar o meio terrestre. Quem? As gimnospermas, pinheiro, as araucárias. Quem não lembra o que é pinheiro? É aquelas plantinhas lá do Natal, beleza? A reprodução desse grupo, ela não depende da água, viu? Ela está independendo da água. A água ficou lá para briófita e pteridófita. Gimnospermas não depende da água. Por quê? Porque existem estratégias de polinização, certo? São encontrados em várias áreas do globo, várias áreas do planeta, né? Sendo a taiga, que é um bioma, taiga, por exemplo, ela é caracterizada pela floresta chamada de coníferas. Que ela parece um cone. São os pinheiros, né? As araucárias. Coníferas. Que são gimnospermas típicas, certo? Só lembrar do pinheiro, aquela árvore típica do Natal. É gimnospermas, pinheiro, beleza? Ó, característica dessas plantas, dessa classe de plantas, gimnospermas. Vasculares agora, então são traqueófitas, né? São as primeiras plantas sifonógamas. Sifonógamas, olha lá, isto é, que produzem grãos de pólen. Grãos de pólen. E a partir dele, se tem o grão de pólen, tem o tubo polínico, na estrutura reprodutiva da flor. Grão de pólen, aquela bolinhazinha com pozinho. E no meio da flor, aquele tubo, chamado de tubo polínico, que na base desse tubo tem as estruturas femininas, o ovário, as estruturas femininas da flor, o ovário, certo? Então, ao lado tem aquelas hastezinhas com aqueles pontezinhos com pozinho, certo? Ali, ao lado, são as estruturas masculinas. E no meio da flor, aquela haste central, que é o tubo polínico, é a estrutura feminina da flor. Beleza? Ó, primeiras plantas sifonógamas, isto é, produzem grão de pólen. Sifonógamas, lembra de flores. E com a presença do tubo polínico. São as primeiras fanerógamas, isto é, tem estruturas reprodutivas visíveis, certo? Neste caso, dotadas de estróbilos ou pinhas. No caso das gimnospermas, tem os estróbilos e as também chamadas de pinhas, estróbilos ou pinhas. Vamos lá.
Primeiro, as plantas espermatófitas, isto é, que tem semente, cujo nome, já caiu em vestibular, é o pinhão. Como é o nome da semente do pinheiro? Pinhão. Não é pinha não, é pinhão. Veja bem, estróbilo seria como se fosse uma flor em forma de cone, certo? Fechada. Então esse estróbilo são as pinhas, são as estruturas reprodutivas visíveis. Não vou confundir com o fruto. Seria uma flor fechada, estróbilo ou pinhas. Agora a semente, porque elas são espermatófitas, que produzem sementes, as gimnospermas são espermatófitas, produzem sementes, é chamada de pinhão. A semente do pinheiro é o pinhão, certo? Não apresenta flores. Na verdade, essa estrutura que forma de cone são os estróbilos, não são flores. Não apresenta flores verdadeiras com aquelas pétalas lindas das angiospermas mais na frente, né? E nem frutos, certo? A fase esporofítica é muito superior à gametofítica. Olha lá, ao detalhe. A fase esporofítica é muito superior à fase gametofítica. Então, a esporofítica que é a duradoura, esporofítica nas gimnospermas. Detalhe. Esses termos, esporofítica, gametofítica, tem em todas as plantas, desde as briófitas às angiospermas. Fechado? Aí o que você precisa saber? Quem é mais duradoura em cada uma dessas plantas, certo? Se é esporofítica ou gametofítica. A mais duradoura, geralmente, é a própria planta, é a planta formada. Beleza? Fechado? Isso aí. Ciclo também reprodutivo de quem? Da gimnosperma. Dê uma olhada, assim como eu pedi para vocês dar uma olhada nos outros ciclos. É importante que a gente saiba esses termos, estróbilos, megaestróbilo, quem é masculino, quem é feminino. Videoaula, livro didático, anotar, desenhar, isso tudo ajuda a fixar esse conteúdo, certo? Estou dando algumas dicas aqui para vocês apenas. Então, ciclo, saber quem é N, quem é 2N, quem é haploide, quem é diploide. Beleza? E, por último, dentro dessa evolução das plantas, dessa classificação, nós temos as famosas angiospermas, as plantas com todas essas estruturas, ainda mais flores e frutos. Vamos lá. Grupo de vegetais, os mais abundantes e de maior diversidade no planeta. Cerca de 235 mil espécies, certo? Muitas ainda para serem catalogadas, né, gente? São encontradas em ambientes terrestres ou aquáticos. Olha lá, a adaptação delas para os dois ambientes. Em ambientes secos também, úmidos. A tremenda irradiação adaptativa deste grupo, a irradiação adaptativa para estudar lá em evolução, pode ser explicada principalmente por terem sementes, as sementes, como eu falei anteriormente, protegidas pelo fruto. Se a semente está protegida, ela pode se irradiar. É uma adaptação que ela sofreu mais facilmente, se irradiar, se disseminar por diversos ambientes, porque a semente ela não está ali vulnerável, ela está protegida pelo fruto. É uma proteção também. Não é só você comer o fruto, não. A semente está ali dentro, não é de graça, não. Ela está sendo protegida pelo fruto. Angiosperma significa anjo, proteção. O nosso anjo é com J, mas a interpretação que se tem na etimologia da palavra angiosperma é sementes protegidas pelo anjo. O anjo é o fruto, nesse caso. Então, essa proteção aumenta a dispersão dessas espécies. Ajuda na dispersão. Olha lá, por terem flores também, é um mecanismo evolutivo. E vários aspectos que atraem diversos tipos de agentes polinizadores. Aquele colorido das flores e aquele odor, aquele perfume das flores, vamos dizer assim, não é à toa ali não é para você cheirar não. E ficar brincando de bem me quer, mal me quer. Não, é para atrair os agentes polinizadores, insetos, pássaros. Aquele colorido atrai os insetos. E o perfume das flores. E atraindo eles ajudam na polinização das espécies, das plantas. Olha lá, insetos, aves, morcegos, eu tinha falado. Quando se fala em polinização,
Se for, por exemplo, pelo vento, é chamado de anemofilia. Pelos insetos, entomofilia. Pelos pássaros, ornitofilia. Pela água, hidrofilia. Pelos morcegos, não lembro, quirofilia talvez, ou quiroptofilia, porque quiróptero quer dizer morcego. As características dessas plantas: vasculares, se são vasculares, são traqueófitas. Espermatófitas, porque, gente? Porque produzem sementes. Esperma para a planta é uma semente, fazendo uma analogia com o espermatozoide. É a sementezinha, espermatófitas, fitas de planta. São fanerógamas, porque são presença de flores com estruturas reprodutoras visíveis, que são aquelas tubo polínico. Aí tem acima do tubo polínico, nós temos aqui aquela aberturazinha, como é chamada? Estigma. Temos ao lado aquelas hastezinhas com os grãos de pólen acima, que tem a antera e o filete. É a estrutura morfológica de uma flor. Dê uma olhadinha. Tem as estruturas. Uma mesma flor tem estruturas masculinas e femininas. Beleza? São sifonógamas, porque tem o grão de pólen. Fanerógamas, porque tem as pétalas, as flores, né? E sifonógamas, porque tem o grão de pólen e o tubo polínico. Beleza? Tem a presença dos frutos, angiospermas, protegendo as sementes. Tem a fase, olha lá, a fase esporofítica, mais superior à fase gametofítica. Repetindo, nas angiospermas, a fase esporofítica é muito superior à fase gametofítica. Então, podemos dizer que a fase esporofítica, o esporófito, é a própria planta. Então, eu posso ter um esporófito, uma mangueira, um abacateiro, um cajueiro, né? Que são esporófitas. Mas também tem angiospermas, não só de grande porte. Nós temos também lá as monocotiledôneas, que são as gramíneas, são angiospermas, certo? Monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Isso é uma outra aula. O que é monocotiledônea? O que é dicotiledônea? Cada um com suas características próprias. Beleza? Fechadinho. De planta. Aí tem a estrutura morfológica das angiospermas, né? Você vai estudar a organologia vegetal. Na prática a gente leva para a sala de aula uma flor, disseca a flor, desenha, mostra o que é tubo polínico, mostra o que é antera, o que é estigma, o que é pétalas, o que são sépalas, o conjunto de pétalas chamado de que? Corola, né? E aí vai, várias denominações, ovário, óvulo, o que é fruto? É o ovário fecundado, e outras estruturas, outros conceitos que você acaba entendendo, o que são estames, dentro de uma aula de organologia, muito interessante. O que é um fruto falso, um pseudofruto, certo? Um fruto seco, um fruto baga. Então, existem várias denominações que você, mostrando as estruturas, facilita o entendimento. Beleza? Aula de plantas, superficial, com algumas dicas para vocês. Abraço do professor Alain Calvé. Acompanhe o Alain Calvé no YouTube, no Facebook, no grupo de estudo Amantes da Biologia com o professor Alain Calvé, e no WhatsApp também, Amantes da Biologia. Nós já temos esse trabalho há mais de 2 anos. Falou, até a próxima. Felicidade, boa sorte a todos.